E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Biblicamente, programa do Dunamis Movement, que a gente explica um pouco mais da palavra para você de forma simplificada. Não é tão complicado quanto parece. Meu nome é Isaac Félix e hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante. O que a Bíblia diz sobre vícios? Todo mundo tem? Será que nós estamos fadados a ter vícios pelo resto da nossa vida? Ou será que não? Então, o que é um vício? Basicamente, um vício ele é um padrão de comportamento que ele é nocivo, ele é um padrão de comportamento que ele causa dano a você e às pessoas que estão perto de você. E não necessariamente precisa ser uma atitude ilícita. Afinal de contas, muitos são viciados em mídias sociais. Agora, mídias sociais são algo ilícito? Não! Mas se a gente perde o controle, se torna um vício. Outro vício que a gente vê, eu já experimentei isso na minha vida, vício em jogo de computador, cara. Então vício não tem a ver com ser ilícito ou ser lícito. O vício, ele tem a ver com domínio próprio. Porque o vício basicamente é a perda do autocontrole, ele é a perda do domínio próprio. É como se um comportamento seu pegasse o volante da sua vida e você já não conseguisse determinar aquilo que você vai fazer. Como se você fosse um refém de um padrão de comportamento que você tem. Não é tão fácil largar um vício. Se fosse, ele seria um comportamento qualquer. E não é. É algo que nos escraviza. A Bíblia fala que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós estamos vivendo no Espírito, essas características elas são presentes na nossa vida. E quando a gente não tem domínio próprio, quando a gente não consegue se autogovernar, isso é um indício de que nós não estamos andando no Espírito. Portanto, um vício, a falta do domínio próprio é um pecado, porque não está de acordo com o Espírito Santo. A Bíblia ela já nos alertava sobre isso, ela nos alerta sobre nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que está escrito: todas as coisas me são lícitas, ou seja, você pode fazer o que você quiser, cara. Entendeu? Mas nem tudo te convém. Agora, a Bíblia fala um pouco sobre esse poder do pecado de escravizar pessoas. O pecado ele é como uma algema, tirando a tua liberdade, tirando o teu domínio próprio, até que você se encontra escravo daquilo. A gente vê pessoas hoje, por exemplo, lidando muito, é um dos vícios mais comuns, é o vício em pornografia. Cara, a galera tenta sair e como é difícil para as pessoas abandonar esse hábito. Já não é mais um deslize, se tornou um hábito, se tornou um padrão de comportamento pecaminoso. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículos 20 e 22, que fala sobre a escravidão do pecado e fala: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então o pecado ele vem, ele gera essa escravidão no homem, que o resultado é a morte. E essa não é a ideia de Cristo para nós. Cristo é o nosso libertador. Ao entregar sua vida na cruz e falar está consumado, nós temos então a possibilidade de nos libertarmos dessas amarras do pecado e vivermos livres para Ele, livres debaixo do senhorio de Deus. Estão entendendo? Se você quiser saber como você consegue fazer isso, a gente tem vídeo aqui sobre salvação. Mas eu vou deixar aqui para você rapidinho 6 pontos que podem te ajudar a encontrar a liberdade do vício. Ou você pode usar isso para a vida de alguém que você fala: caramba, essa pessoa tá presa, essa pessoa tá lá afundada no vício. Manda para ela esse vídeo. O primeiro é arrependimento. É muito importante que a gente reconheça que um vício é um pecado. Que um vício é algo que a gente precisa se arrepender. A gente já tem vídeo aqui falando também sobre o que é arrependimento. Você precisa reconhecer o seu erro, mentalmente se dispor a mudar e então colocar isso em prática e realmente mudar. Isaac, isso parece óbvio. Muda, né? Não é tudo, mas é fundamental. Sem arrependimento você não consegue mudar. E quando a gente entende o que é o verdadeiro arrependimento, a gente entende que ele não é só um discurso. Até porque o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus.
quando nós temos o contato com a bondade de Deus, com quem Ele é, com quão bom Ele é, isso nos constrange ao arrependimento. A gente vê isso em Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então não é o meu dedo esticado que vai te levar ao arrependimento, é a bondade de Deus. E isso me leva ao segundo ponto. O segundo ponto para que você consiga ser livre do seu vício é o seu relacionamento com Deus. Porque à medida que você mergulha no seu relacionamento com Deus, mais de Deus começa a encher você. Ele começa a expulsar aquilo que não está de acordo com Ele. Ele começa a tirar de você os maus hábitos. Ele começa a te transformar. Esse é o processo de relacionamento com Deus. Então, aconteça o que acontecer, não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você voltou pro teu vício, não desista do teu relacionamento com Deus, é fundamental. A gente vê, por exemplo, aqui 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18, como funciona o processo de transformação do homem. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é no primeiro dia que você entrar no teu devocional que você já vai sair, caramba, venci tudo, glória a Deus. Não, é de glória em glória, cara. Entenda o teu processo e não desista do teu relacionamento com Deus. O terceiro ponto, ele é mais prático, é necessário que você faça uma autoanálise, porque é a identificação da causa ou dos gatilhos do seu vício. Tá bom? Você tem que entender que o padrão de comportamento em si não é o maior problema. O maior problema é mais profundo. A pornografia, a masturbação, a comida desenfreada, o vício em mídias sociais, as drogas, o álcool, tudo isso são frutos. A raiz está mais profunda, a raiz está na tua alma. Por que você sente essa vontade de assistir pornografia quando você fica triste, ou quando você se sente sozinho, ou quando você se sente rejeitado? A verdade é que é um escape de algo que a tua alma está clamando, a tua alma está gritando. Quando a gente entende a raiz, é muito mais fácil de neutralizar o fruto. Então é importante que você pare e analise o que acontece quando você cai na prática do teu vício. Qual que é o anseio da tua alma? É importante que você olhe para dentro de si e entenda, tem algo mais profundo do que simplesmente os frutos. Isso fala sobre olhar para o seu coração, e isso está na Bíblia. Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A raiz está no teu coração. Dá uma olhada. Outra coisa, mudanças práticas. Estabelece o que nós chamamos de guardrails, ou são as margens que vão te impedir de cair sempre no mesmo comportamento. Por exemplo, o vício em mídias sociais. Estabelece um tempo limite e vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai se autoconhecer. Vício em pornografia. Não fica mexendo no computador, no celular sozinho. Atitudes práticas, mas que podem te ajudar muito. A própria Bíblia fala conosco sobre a importância de sermos mais do que teóricos, sermos praticantes. Tiago capítulo 1, versículo 22 fala isso sobre a Bíblia, fala: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe o que acontece quando você tem um vício, mas você não é prático? Você fica extremamente cansado. Porque na tua mente você tá aqui, meu Deus, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando, mas isso não se traduz na prática, não vai mudar nunca. Outra coisa que vai te ajudar muito, leve os seus pensamentos cativos. Esse é o quinto ponto. Por quê? Porque nem todo pensamento que você tem vem de você. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Nem todo pensamento de lascívia que você tem vem de você. Satanás usa esse engano para nos prender em culpa e acusação. Caramba, eu ainda tenho esses pensamentos. Caramba, eu realmente sou uma pessoa que não presta. Realmente sou uma pessoa que é imoral. Nem tudo vem de você. O inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa devorar. Nós precisamos pegar os pensamentos que nós temos, que não estão de acordo com o reino de Deus, e levar eles
cativos. Esse pensamento não é meu. Eu rejeito esse pensamento agora, no nome de Jesus. Eu pego ele, eu levo ele cativo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quando você quebra o padrão de pensamento, você quebra o padrão de comportamento, porque os seus comportamentos são ditados pelos seus pensamentos. A gente tem isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você não precisa engolir os seus pensamentos. Você pega eles, leva eles cativos a Deus e fala: eu vou pensar aquilo que Deus quer que eu pense. Eu tenho a mente de Cristo. E o último ponto é: procure ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho. E a ideia de Deus é justamente que você não tenha que passar por isso sozinho. Muitas vezes a gente tenta, a gente quer. Por quê? Vergonha, orgulho. A gente não quer demonstrar para as pessoas nossas dificuldades. Mas quanto mais cedo você abrir mão disso, mais cedo você busca ajuda, mais cedo você é curado. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no vídeo, sobre confissão de pecados, prestação de contas. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando você encontrar uma comunidade, ou então pelo menos uma pessoa de confiança para quem você possa prestar contas, isso vai se tornar muito mais fácil na sua vida. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um Biblicamente. Espero que esses pontos te ajudem, que você tenha um entendimento mais profundo do que realmente é o vício à luz da Bíblia. Cara, eu quero convidar você rapidinho, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir isso, cara. Aquele cara que você já falou tantas vezes com ele e ele não entende, manda esse vídeo aqui, quem sabe não é dessa vez que o Espírito Santo vai convencer ele do pecado que tem escravizado ele. Deixa seu comentário aqui também, fala o que você tá achando, a gente quer saber se você tá sendo abençoado por isso. E ó, aqui eu tô deixando o e-mail, manda pra gente as suas dúvidas bíblicas, pra gente poder responder elas biblicamente. Beleza? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.